Olá, turma do oitavo ano, estamos aqui hoje para mais uma aula de ciências e hoje nós vamos continuar o capítulo 5, reprodução, mas hoje nós vamos focar na reprodução sexuada. Bom, a reprodução sexuada é aquela que ocorre com a fusão dos gametas. Então, os gametas eles podem ser gametas masculinos, que é o espermatozoide, e feminino, que é o ovo. Ela também pode ser feita de duas maneiras, dioica, ou seja, quando ela é feita por um macho e uma fêmea, e monóica, também conhecida como hermafrodita, quando tem macho e fêmea no mesmo corpo. Bom, a reprodução assexuada, ela vai iniciar-se como? Então, vai ocorrer a fecundação dos gametas, então o gameta masculino fecunda o gameta feminino, para gerar um zigoto. Só que o processo de desenvolvimento do zigoto, ele pode ser de duas maneiras. Ele pode ser um desenvolvimento direto e um desenvolvimento indireto. O desenvolvimento direto é quando do ovo já sai um juvenil semelhante ao adulto. E o desenvolvimento indireto é quando vai passar por estágios intermediários do juvenil até chegar num adulto. Bom, a reprodução sexuada pode acontecer de diferentes formas. Nos micro-organismos, principalmente nas bactérias, ela pode ocorrer por conjugação. Então, nós temos duas bactérias, elas vão trocar o material genético, então a célula doadora com a célula receptora, vão trocar material genético e depois elas se separam, dando origem a duas células com maior variabilidade genética. Então, é assim que vai acontecer a conjugação nas bactérias. Já nos fungos, a gente sabe que eles podem fazer reprodução assexuada e reprodução sexuada. Então, na aula passada, a gente viu que os fungos eles fazem reprodução assexuada quando eles liberam os esporos, né? Mas a parte sexuada da reprodução é quando aqueles esporos germinam. Então, quando os esporos germinam, eles vão dar origem a hifas. Então, nós temos hifas masculinas e hifas femininas, que vão se unir por cariogamia para dar origem a um zigoto. E assim, dá origem a um novo fungo, certo? Então, essa é a reprodução sexuada no fungo. Então, pela união das hifas, tudo bem? Já nas gimnospermas, como é que vai acontecer? Nós temos numa árvore folhas com estróbilos masculinos e estróbilos femininos. É igual como se fosse uma árvore com flores. Então, teríamos flores femininas, flores masculinas ou flores hermafroditas, um masculino e feminino na mesma flor. E aí essas flores masculinas vão liberar o grão de pólen. O grão de pólen vai fecundar a oosfera, que é a parte feminina da planta, dando origem a um zigoto fecundado, que vai germinar para dar origem a uma nova planta. Então, nas plantas, a germinação vai acontecer através do grão de pólen. Então, o grão de pólen ele pode ser levado para a parte feminina de diversas formas, pelo vento, pela água da chuva, pela ação antrópica, e também pode ser levado aí pela ação de alguns polinizadores, como a abelha. Então, a abelha pode ir num lugar da planta, no lugar masculino, e acabar levando aqueles grãos de pólen até a parte feminina, certo? Nos invertebrados, a reprodução sexuada vai acontecer da seguinte forma. Nós vamos ter os espermatozoides carreados aí, no caso aqui das esponjas, pela água. Então, esse espermatozoide vai ser carregado pela água e como a esponja é um organismo infiltrador, ele vai entrar pelos poros e assim fecundar os óvulos da esponja. E aí ele vai liberar uma larva que vai sofrer metamorfose e vai se fixar num determinado substrato para dar origem a uma nova esponja. Então, também vai ser nos invertebrados pela união aí dos gametas. Aqui eu coloquei outro exemplo de invertebrado, que é a minhoca. Então, a minhoca ela faz fecundação cruzada. Mas o que é essa fecundação cruzada? É quando os dois vão se fertilizar, ou seja, vão se fecundar. Por quê? Porque a minhoca ele é um ser hermafrodita. Então, ele é homem e mulher. Mas ele não consegue se autofecundar. Então, ele precisa de um parceiro. Então, os dois vão sair, vamos dizer assim, grávidos desse processo. Então, eles vão trocar esse material genético, vão trocar os gametas e os dois vão se fecundar, certo? E aí, nos invertebrados, nós temos a metamorfose.
Então, o que é essa metamorfose? É o que o juvenil vai sofrer até chegar na fase adulta. Nós temos o desenvolvimento direto, que é a ausência de metamorfose, então onde o juvenil é morfologicamente semelhante ao adulto. Ou seja, ele tem todas as características, só vai desenvolver de tamanho, certo? Aqui no caso está o gafanhoto, então ele é 100% semelhante aí ao adulto, só vai aumentar de tamanho. E aí ele também pode ter um desenvolvimento indireto com metamorfose incompleta ou completa. O que é essa metamorfose incompleta? Então, é quando ele vai criar alguma parte do corpo. Então, por exemplo, ele nasce sem asas. Então, essa asa vai ser composta ao longo da sua vida. Então, é uma metamorfose incompleta. Então, ele só vai criar asas. Uma metamorfose completa é no caso aí da joaninha, da borboleta, porque vai ter os ovos vai virar uma larva, a larva vai virar uma pupa para nascer um indivíduo adulto, certo? Então, a borboleta, ela passa pelo estado de ovo para virar uma larva, para virar uma pupa, para virar uma borboleta. Então, ela muda totalmente do que ela era, que antes ela era uma lagarta, para virar aí uma borboleta totalmente diferente do que ela era inicial, certo? Então, isso é uma metamorfose completa, quando ele mudou 100% de sua aparência externa. Tudo bem? Bom, pessoal, então é isso. Então, eu deixo aqui para vocês fazerem uma atividade da página 97, 98, 100, 101, 102 e 103. Então, próxima aula a gente corrige essa atividade. Eu espero que todos tenham entendido. Então, até a próxima aula e tchau!